Olá pessoal, tudo bem? Assim espero. Neste vídeo nós vamos abordar como nós vamos fazer o levantamento, como nós vamos fazer os primeiros passos para nós dimensionarmos um inversor para um sistema off-grid. Lembrando que o sistema off-grid é aquele que não é conectado à rede. O on-grid nós teremos lá a condição lá para dimensionarmos eles. E no off-grid também nós temos. Então são particularidades, perfeito? Então esta daqui é para um sistema off-grid, perfeito? Um inversor para um sistema off-grid. Então vamos lá. Vamos mostrar aqui, vamos projetar, vamos conversando e vamos nos acertando. Lembrando que nós temos aqui, novamente, né, um sistema off-grid. O primeiro passo que nós vamos fazer para um dimensionamento de um inversor para um sistema off-grid é levantar a energia, né, quanto é que nós estamos gastando naquele momento, né? O que eu diria assim, não é o consumo, uma coisa é consumo e a outra coisa é a potência que nós vamos precisar ou a energia que nós vamos precisar naquele momento. Como se eu tivesse assim, liguei a carga e o que eu preciso receber, né? O que esse inversor tem que estar apto a disponibilizar. Então é isso. Então é uma energia horária simultânea. O que é esse simultâneo? Esse simultâneo ele está relacionado à geração, pelos módulos lá, né? Tudo certinho. Tem sol, tem tudo, já fizemos, e ela está gerando. Então, nesse momento, eu estou gerando e consumindo. Então, o que, né, no caso, o que esse inversor tem que responder? Esta é a situação. Bem, nós tínhamos lá duas lâmpadas, esse daqui é o mesmo projeto que nós vimos para fazer o levantamento da carga, perfeito? Esses daqui são os primeiros passos, né? Nós vimos lá com o consumo, né? Então, agora nós estamos vendo aqui, ó. Então nós temos duas lâmpadas, é o mesmo que nós vimos lá atrás do consumo. A sala, a cozinha. Então instantaneamente esse daqui serão os gastos, né, total do nosso sistema. Quanto é que nós temos que gerar e consumir ao mesmo tempo? 174 watts. Então essa é a potência que nós temos, que nós vamos demandar, é o que nós vamos precisar. Certo? Então, o que eu preciso gerar? Eu preciso gerar isto. Então, nós já dimensionamos lá, né? Para que nós tenhamos disponível essa potência. Beleza. Só que o inversor ele tem que trabalhar com isso daí, né? Estou gerando lá, estou recebendo, que está sendo gerado. O inversor, lembrando que o inversor, né? As placas, os módulos, eles geram em corrente contínua e nós vamos o inversor, né? Então ele vai transformar a energia de corrente contínua em corrente alternada, que é o nosso consumo. Ele que vai fazer. Então, o inversor que nós vamos ter aí. Bem, aqui, ó, nós temos um limiar, né, de quanto é o melhor ponto que esse inversor vai trabalhar. Então, qual é a melhor faixa, né? A melhor eficiência do inversor acontece quando ele controla as potências entre 50% a 70% de sua capacidade nominal. Portanto, o inversor adequado terá uma potência, tá vendo? Uma potência entre os resultados que é o seguinte. Então, aqui nós temos a potência do inversor. Então, qual que é o ponto aqui, ó? Lembrando que nós temos, ó, que levantamos a carga e chegamos que a nossa carga é 174 watts que nós precisamos simultaneamente a geração e consumo. Bem, e ele disse, olha, qual é a melhor carga? O que é isso daqui, a melhor carga? Nós vimos lá nos instrumentos de medições que você tem assim, ó, uma carga. Quanto é o melhor ponto para medir um inversor análogo, né? Então,
analógico, análogo não, analógico, perdão. Então é um meio da escala. Então aqui também, como ele trabalha melhor no meio da escala? Então ele tira uma parte, né? Então aqui nós temos, ó, 70% e 50%. Qual é a melhor faixa? Ele trabalhar entre isso para suprir a nossa demanda, que é de 174. Então, ó, ele tem que ter uma faixa de 248 a 348. Então, aqui é o sinal de menor ou igual, menor ou igual. Então, se nós tivermos aqui essa potência do inversor, é o melhor ponto, é o ponto ótimo de trabalho dele. Então, não pode ser lá no começo da escala e não pode ser no fim da escala. Que ideal que seja mais próximo do meio da escala. Então, por essa razão, ele vai ter uma faixa, uma eficiência melhor, ele vai trabalhar melhor. E se nós trabalharmos aqui, colocar um inversor, por exemplo, de 174 watts? Não, ele não vai trabalhar legal, porque ele vai ter 30% a mais ou 50% a menos, 30% a menos ou 50% a mais, que vai ser a carga ideal para ele trabalhar, entenderam? Então, neste caso aqui, qual que seria essa faixa? Essa faixa aqui, ó, se nós pegarmos aqui e dividir por 2, esse daqui vai ser em torno de 300 watts. Por quê? Porque nós vamos descartar essas, né? Ó, nós temos 30% a menos e 50% a mais, para nós chegarmos a um ponto ótimo. Esse que é o ponto ótimo, que ele vai ter uma maior eficiência, um ponto que ele vai trabalhar melhor, é o ponto que ele... Então, nesse caso aqui, qual que seria? Seria esse daqui, ó, um de 300 watts. Então, ó, a 12 volts aqui, ó 12 volts e 120. Então, qual que é a tensão de entrada dele aqui, ó? Vai ser 12 volts, né, que é corrente contínua, que ele pega a corrente contínua e transforma em corrente alternada. E nós temos aqui também, ó, pode ser de 24 volts, esse é o modelo. Foi pego aqui o modelo aleatório para nós trazermos nessa situação aqui da nossa carga que nós levantamos. Pode ser 24 volts e a saída 120 VCA, ou seja, 12 volts em corrente contínua para 120 volts corrente alternada ou 24 volts corrente contínua para 120 volts em corrente alternada, que é a tensão, né, de consumo, né, pela secagem da rede 60 Hz, perfeito? Então esse seria, para esse nosso projeto, o nosso ideal, né, o inversor ideal para a carga que nós levantamos, que é de 174 watts, ok? Não deixe aí de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar um like, assim nós vamos permanecer forte aqui no nosso canal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.